conheço. Tá, vamos lá. Então, hoje é dia 5 de fevereiro. Vamos começar então com a nossa. Eu vou continuar com a nossa leitura do Paulo Estevão. Silvia, você faz a oração para a gente, antes da gente começar? Faço sim. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os espíritos e familiares, amigos que participam desse estudo conosco, que nós possamos ter um estudo muito harmônico, que nós possamos, acima de tudo, estar focados no estudo e trazer todo esse aprendizado para o nosso dia a dia. E que seja assim pela graça de Deus. Que seja. Obrigada, Silvia. Pois é, e que a gente consiga realmente traduzir para o nosso dia a dia esses ensinamentos, porque são muitos, muitos e são super valiosos. Agora mesmo, neste momento que estamos no livro, o que que aconteceu? Já aconteceu o flagelo do Estevão, e naquele momento que nós paramos, Abigail estava com o Gesiel no colo, já desfalecido, né? Já sem vida. Deixa eu botar ela. Já, Gesiel já estava lá desfalecido, sem vida, e houve todo aquele constrangimento gigantesco de descobrir que ali estava Gesiel sendo lapidado pelo seu noivo, né? Apedrejado pelo seu noivo, ou por ordem de seu noivo, e para Paulo também foi, o Saulo de Tarso foi um evento e tanto. Descobri que o seu algoz era, na verdade, o irmão, o seu inimigo era, na verdade, o irmão de sua noiva. E aqui estávamos mais ou menos entre agosto e setembro do ano de 35, né? No flagelo do Estevão. Só vou voltar aqui um parágrafo para a gente retomar um pouquinho, né? Abismada em profundas cogitações, quais eram as cogitações? Ela estava então pensando assim, pô, aqui está meu irmão que morreu por um Cristo. Quem é esse Cristo, né? Quem é essa pessoa? Ela não conhecia o Cristo, mas ela conhecia o valor do irmão, ela conhecia a a capacidade de compreensão, a capacidade de fazer uma análise com bom senso, com ponderação, com sabedoria, que o Estevão sempre teve, né? Ele sempre teve essa característica. E isso foi importantíssimo para a fé de Abigail, porque foi justamente a elevação moral do Estevão que fez com que ela procurasse a Jesus, né? Porque ele diz assim, ele, o Cristo, né, ensinara ao irmão a bem-querer os próprios verdugos, ou seja, mesmo ela, a pessoa nobre que ela era, ela também foi criada naquela cultura de amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. E quem era inimigo, quem era amigo do seu inimigo também se tornava um inimigo. Então, ensinar o irmão a bem querer os próprios verdugos. Então, isso para ela foi um chamado, né? Foi um despertar nessa ideia. O que faz a gente pensar se realmente ela havia, após todos aqueles anos que ela passou, né, em companhia de Ruth e Zacarias, após o flagelo do seu pai, e ela também viu seu irmão ser açoitado, faz a gente pensar se naquele ponto, se ela havia perdoado a Licínio Minúcio, que foi a pessoa que desencadeou todo aquele sofrimento, né? A ponto de chamar a atenção dela que Jesus tinha ensinado ao irmão a bem querer
os seus verdugos, né? É uma informação muito importante para a gente aqui, porque ela também já começa a se educar e observar já desde este momento. Abismado em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par expansivamente loquazes e satisfeitos. Que é isso? Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. E, logicamente, Saulo, com seu raciocínio muito rápido, encontrou logo a desculpa perfeita. O sentenciado era israelita. Atou-lhe o moço tarcense, desejoso de antecipar explicações, e, como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Mais uma vez, Saulo de Tarso dizendo assim de forma muito clara que ele era uma pessoa capaz de sobrepor aos seus sentimentos, passar por cima, né, de muitas coisas dos seus próprios sentimentos por uma questão de disciplina. Logicamente, aqui ele está enganado, mas, né, o foco desta disciplina não é um alvo correto, vamos dizer assim, porque, né, era uma lei que não tinha compaixão, ele idolatrava uma lei sem compaixão, mas disciplina era algo que ele tinha acima sem qualquer dúvida. E aí, daí a alguns minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos. Eu estou gravando isso, gente? Daí a alguns minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no sinédrio e no templo, e acredito que dentro de poucos dias será efetivamente provido no meu cargo, como era o plano que Saulo de Tarso substituiria Gamaliel na qualidade de seu mais proeminente discípulo, né, do seu aluno. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Ele realmente sentia muita dor, né? Ele sabia o que aquele confronto com Gesiel, né, e o encontro de Gesiel com Abigail, ele sabia exatamente o que aquilo significava. Entretanto, prosseguia o generoso rabino solicitamente. Tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão, é que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Isso aqui na cabeça de Saulo, naquele momento tão extremo, é, aqui é declaradamente uma confissão de um membro do Sinédrio dizendo para outro membro do Sinédrio assim: sou cristão, né? Tenho em Simão Pedro em conta um amigo, ou seja, sou cristão, eu concordo com o que ele está dizendo. Naquele momento, Saulo poderia prendê-lo, mas imagina que a cabeça de Saulo estava em todos os lugares. Porém, Gamaliel, ele tinha uma autoridade moral junto a seu discípulo que era algo extremamente, eh, como é que eu posso dizer, que era extremamente respeitado pelo
pelo próprio Saulo, né? Até porque a cultura hebraica naquelas épocas de respeito aos mais velhos, respeito aos pais, respeito à lei, então ele seguia aqui e de fato Gamaliel tinha autoridade moral para isso, né? Ah, é que tenho em Simão Pedro em conta de um de um amigo. Essa confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Aqui também ele está dizendo, ele está confessando o seguinte, que ele, Gamaliel, se encontrou muitas vezes com Simão Pedro. Não foi unicamente uma visita ao caminho, não ficou somente naquela leitura do pergaminho do Evangelho, que eram as anotações de Mateus para o Gamaliel. Aqui ele está dizendo que essas visitas aconteceram mais de uma vez, que eles se visitaram, que sim, Gamaliel teve a chance de ouvir a Simão Pedro muitas vezes. Acabo de receber sua visita, ou seja, Simão Pedro foi visitá-lo, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz, e eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Na cabeça de Saulo, na lógica dele, de fato não havia algoz, né? Ele estava cumprindo uma lei pura e simplesmente, nesta perspectiva, ele não reconhecia uma responsabilidade, ele não percebia que aquilo ali, na verdade, chegava a ter a qualidade de um crime, né? Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: Não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras, né? Não encare dessa forma como uma recriminação. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões. No entanto, para não faltar à sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Outra confissão aqui que ele está dizendo assim. Olha, sou mesmo cristão, eu li, eu observei, eu estou fazendo minhas reflexões e cada vez mais me inclinando a a esses ensinamentos. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós, todavia, estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência, chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Todavia, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Mais uma vez, Gamaliel dando um show de sabedoria, de bom senso, de ponderação, porque ele está dizendo aqui, olha, ele está dizendo, eu conheci isso já na minha terceira idade, né? Já na idade adulta, já quando eu já estava pronto a me aposentar do sinédrio. Então, ele está dizendo aqui, eu não tenho mais a força de um jovem de promover uma revolução, de ir percorrer, fazer viagens e pregar o evangelho, né, de converter pessoas. Ele sabia disso. Então, ele está dizendo, eu não tenho forças para fazer esse tipo de caminho, né? Eu não tenho forças para seguir nessa rota, mas eu tenho forças suficientes para promover a transformação em mim mesmo. Então, olha que sabedoria dele, que nível de ponderação e ao mesmo tempo humildade, dizer assim, não é porque ele já tinha atingido o ápice
da sociedade, da sua sociedade na época, que ele não era vaidoso por esse título, por esse cargo, mas ele se conhecia como um eterno aprendiz, sempre aberto a coisas novas, e naquele caso, aquelas ideias ali estavam perfeitamente alinhadas com o coração dele, né? E daí ele, de forma muito sábia, dizia assim: olha, eu vou me retirar, vou fazer, né, as minhas meditações, vou fazer promover a minha própria autotransformação. E aqui ele diz assim: é o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Ele queria se isolar para refletir, né? Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Olha que coisa fantástica, porque ele compreende esta situação de que um senhor do sinédrio, bastante influente e respeitado, de repente se vê como um convertido. Ele sabia que certas verdades poderiam trazer muito mais confusão do que propriamente adébitos ao cristianismo. Então, ele preferiu se recolher, né? É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certamente provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação dos estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando em uma atitude de consequências imprevistas. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas, ou seja, né, contrárias, do seu espírito ardoroso, sentenciou: já sei o teor de sua resposta íntima. Julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode, mas não me leves ao entaro das controvérsias, ou seja, ao aborrecimento, né? Aborrecimento das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor e espero não mo negues. Ele estava dizendo isso do alto da sua autoridade moral, né? Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Ou seja, ele está dizendo: escuta, Saulo, é o seguinte, eu não vim aqui lhe converter, eu não vim aqui lhe convencer de nada, e nem tampouco minhas ideias e minhas convicções estão aqui à mesa para discussão. Não vou discutir isso com você, isso é coisa minha, né? É, é uma questão de foro íntimo, não vou discutir com você. O vim fazer aqui é atender a um pedido de Simão Pedro. Pode ser? Né? Então ele tinha autoridade moral para falar isso. Concede, Saulo, é o último obséquio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei resvelava-se muito alheio de si mesmo, de balde, ou seja, em vão, erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, ou seja, melancólico, demonstrava o profundo alinhamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino, mas
até o pôr do sol, foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Ah, alegando necessidade de troca alegando a necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Ela saiu, né, a francesa. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Se a gente lembrar, quando houve o flagelo do pai de Abigail e Gesiel e a punição de Gesiel, né? Então, quando houve o flagelo de Iorredeb e a punição de Estevão, de Gesiel, o que foi que aconteceu? Ela saiu do prédio onde eles haviam sido presos e torturados e ela foi cair na rua, né? Foi procurar amigos e quando ela encontrou Ruth e Zacarias, e foi acolhida por este casal, ela foi também acometida por uma febre gigantesca, né? Ela delirou, etc, etc. Ou seja, e aqui Emocional, né? É uma febre emocional. exatamente, uma febre extremamente emocional. Houve um estresse muito grande, caiu a imunidade e ela foi essa a reação dela. O que quer dizer que até esse momento, mesmo e apesar da nobreza de caráter que ela tinha, aqui está apontando que ela não sabia lidar direito com a dor. Obviamente que é uma dor gigantesca. Gente, eu não consigo nem imaginar você ver ali seu irmão ensanguentado morrer no teu colo. Mas é, desde o pai e com Gisiel agora a mesma coisa vai acontecer, né? Febre emocional. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvida a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a maturidade possível. Novamente, o racional Saulo de Tarso, o extremamente disciplinado Saulo de Tarso, sabe negar a si mesmo, né? Tirar o foco da sua dor e colocar o foco em outra coisa. Nesse momento, ele está colocando o foco na razão puramente, razão essa sem nenhuma compaixão. Não é correto, mas ele sabe fazer esse movimento, que às vezes é necessário, coisa que a Abigail nesse momento não está conseguindo fazer, né? Mas foi cruel, né? Ele não teve compaixão, né? É, resolveu imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a maturidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com os recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente, e dentro da severidade que ali caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la. Eu adoro a forma como Emmanuel escreve, é extremamente sutil e toda vez, eu já tenho lido esse livro, mas agora quando eu estou lendo aqui, ele dizendo assim, ele chama nesse momento Saulo de Tarso de quê? Ex-discípulo de Gamaliel, como quem faz um contraponto de assim, Gamaliel ensinava com a compaixão. A lei sim, mas seja compassivo. A lei sim, mas olha pelo lado do amor. E no caso aqui, ele não está fazendo isso. Mas Emmanuel está dizendo assim: ó, esse cara que era discípulo de Gamaliel, ele está indo pendendo para um outro lado, um lado mais racional, né?
Enfim, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la, em vez de acomodá-la, em vez de, né, abraçá-la, acolhê-la, porque afinal de contas era um momento extremamente traumático para ela, mas ele não fez nada disso. Amar a seus amigos, odiar os inimigos. Nesse momento, irmã do meu inimigo não pode ser uma pessoa próxima a mim. E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta, acompanhada do abatimento tão profundo. De senho cerrado, não, de senho carregado, ou seja, cara fechada, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção, enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente. O futuro rabino, sucumbido num vulcão, numa grande aflição de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém, numa intenção de não mais voltar a Juda. E aqui é o fim do capítulo 8. Iniciamos então o capítulo 9, Abigail cristã. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Amigo de meu inimigo passa a ser meu inimigo também. Como se fora tocado de verdadeira alucinação ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Novamente, Emmanuel dando um show de edição aqui, escolhendo palavras a dedo, porque olha a palavra que ele está usando agora para traduzir o que se passa com Saulo de Tarso. Fascinação, autoidolatria, fascinação pelo poder. Vale lembrar, né, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre se fala, né? A riqueza, o poder são provas dificílimas e que muitas vezes um espírito já com uma determinada maturidade espiritual teme muito mediante uma reencarnação. E principalmente se essa nova reencarnação tem a ver com poder, tem algo a ver com a riqueza, porque teme falhar, né? São provas muito difíceis e tão facilmente a gente acaba se distraindo com essas provas. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade a igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Ou seja, cuidar dos pobres, ok, mas sem nenhum ensino, sem nenhum estudo, sem nenhuma palestra, né? Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarcense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Então, o que que é isso que Emmanuel está dizendo aqui para gente? Ele está dizendo que, olha, Saulo de Tarso, ele não foi responsável única e exclusivamente pela morte de Estevão. A gente fala da morte de Estevão porque é o mais, né, o mais, o que está na Bíblia, inclusive, mas foi o personagem mais eminente de toda essa história, mas, na verdade, quando ele se deixa fascinar, quando ele se deixa
a se levar pela idolatria, pela alta fascinação, né? Pelo ódio a Jesus, ele abre uma porta assim gigantesca para não só ele mesmo ser intuído por forças contrárias aos ensinamentos de Jesus, como também ele está abrindo uma porta gigantesca para, sim, espíritos, pessoas perversas daquela época, ainda extremamente embrutecidas e que se compraziam em fazer o mal pelo mal, né? De forma que ele não foi apenas responsável pela morte de Gesiel, mas ele foi responsável, sim, pela tortura de várias outras pessoas, separação de famílias, eh, morte de outras pessoas, torturas, enfim, uma série de sofrimentos que foram desencadeados naquela época e tudo ali, ó, foi por conta da canetada de Saulo e ele apoiava tudo aquilo, né? Você Homens. tocou, você tocou num ponto importante, porque a fascinação faz com que a pessoa não consiga enxergar, ela sempre acha que ela está certa. E a gente tem que lembrar, né, que a questão era as pessoas que estavam em torno dele, mas imagina o número de espíritos que estavam Estavam inflando ali. ele a isso. Exatamente. E ele abriu essa porta para esse tipo de coisa, né? É, aqui, olha. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Imagina. Suspeitas, operários. Imagina o clima de terror que estava rondando lá em Jerusalém. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. Olha que outro ponto importante aqui. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores, o que significa que quem era a classe trabalhadora na época? Os hebreus. Eram os hebreus, né? Que de resto tinha quem? Tinham gregos, os gregos, tinham os romanos, tinha os fariseus, né? Que era a classe mais abastada do grupo dos hebreus. Mas tinha lá os hebreus operários, que eram os mais pobres, né? Os iliteratos, talvez. É, e um outro ponto importante, quando ele diz que Jerusalém começou a ficar despovoada, é que, apesar de que o cristianismo, sim, estava sendo perseguido pelas sombras, porque lembra, a gente sempre falava assim: olha, começou essa cisma com Estevão, mas a um determinado ponto. A mira de Saulo de Tarso passou a ficar também em cima de Simão Pedro, em cima da casa do caminho. Ele começou a perseguir os seguidores do caminho. Ou seja, era aquela fascinação, dando vazão a esses espíritos, né, essa falange de espíritos contra os ensinamentos de Jesus, né, que não queria que o cristianismo se instalasse. Só que nessa perseguição, e isso historicamente acontece em todo lugar, né? Aconteceu inclusive com o Espiritismo, quando houve a perseguição com relação aos livros do Espiritismo, e esses livros então foram espalhados pelo mundo, né, para outros países, indo parar lá no Brasil o primeiro exemplar. E aqui acontece realmente a mesma coisa. Na medida que essas pessoas fugiam, né, evadiam Jerusalém, por medo, obviamente, mas o que que acontecia? Eles não deixavam de ser cristãos, eles não deixavam sua fé por haver fugido. Então, na medida que eles fugiam para outras localidades, o que que acontecia? Disseminação de cristianismo nas outras localidades, né? E aí é que é uma reflexão bacana para a gente fazer.
Enquanto existia uma galera que estava tentando bloquear a luz que Jesus trouxe para a sociedade naquela época, a luz, ao mesmo tempo, encontrava meios de fluir, né? Por caminhos não planejados. É claro que isso aqui não foi planejado, não foi planejado, não era para ser assim, mas ninguém consegue bloquear essa luz, né? Aqui no caso, a luz está agindo exatamente como água, que você não consegue bloquear, né? Ambas fluem, né? Por todos os meios, ambas têm essa força, ambas têm essa característica de promover vida, né? Onde quer que elas possam fluir e ninguém as para, né? É, Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém, de há muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores, né? Era o êxodo cristão que levaria o cristianismo para outras cidades. O caminho havia seduzido para suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel. Por quê? Prestigiosas, livre das prestigiosas advertências de Gamaliel. Gamaliel havia se retirado, então, mais do que nunca, Saulo de Tarso estava entregue à fascinação, né? O bom senso havia saído de cena. Aí pronto, a fascinação tomou conta. Então, livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, os dois pilares que ele tinha na vida, que era o contraponto do seu racionalismo, né? E sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco em cujo peito o coração estivesse ressequido. Saíram os dois pilares, as duas pessoas importantíssimas que toda hora estavam ali alimentando ele com sentimentos mais nobres, repensando, refreando um pouquinho aquela falta de compaixão, né, que ele tinha. Debalde, em vão, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediam complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. Não havia compaixão nenhuma, não havia. Era realmente um clássico caso de fascinação. Ele não está nem reconhecendo onde é que os seus atos, né? A gravidade dos seus atos. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e as esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos da mocidade àquele Cristo que não conseguira entender, né? Então ele estava ali focado na sua dor e já que ele estava em processo de sofrimento de dor extrema, então a única coisa que ele podia distribuir, sair de si, era a dor. Então, como é que é? Onde é que eu estava? O insucesso dos seus sonhos da mocidade, àquele Cristo que não conseguiria entender. Odiá-lo-ia, odiá-lo-ia o tempo que vivesse. Ou seja, daí por diante, declaradamente, Jesus era um inimigo. E qualquer amigo do meu inimigo também é meu inimigo e vai sofrer a minha perseguição. Odiá-lo-ia o tempo que vivesse, não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta,
persegui-lo-ia na pessoa de seus caudatários, de seus seguidores, de seus servidores, né? Por meio de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos que dia a dia cavava profundos abismos entre sua figura inolvidável, ali jamais ia esquecer Abigail, e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Não mais voltar à casa de Zacarias, e embora os amigos da estrada de Jope insistissem, né, ou insistissem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. Ele nem sequer teve a curiosidade de saber por que raios, que insistência era essa que Zacarias procurava saber dele. Era que Abigail estava doente, né? E ele só olhava para seu próprio umbigo. De vez em quando, sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava a imensa falta de ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência. Olha aqui de novo o que chamou a atenção de Saulo, né? No meio de todo aquele apedrejamento, aquela cena dantesca, mas ele foi capaz de observar algo que ninguém mais observou. No meio daquela multidão, ele observou a paz nos olhos de Gesiel. E novamente, a gente só reconhece aquilo que um dia estivemos em contato ou conhecemos, né? A gente não reconhece algo que nunca já vimos antes, Ele buscava essa paz de espírito, né? coisa que ele não tinha, né? Impossível ele ter Nem. nessas É, condições. É, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, vi a noiva genuflexa, né, curvada, genuflexa, implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela cena, jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora. Ele está falando da prece dos aflitos. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes de vida. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, novamente, a gente fala de igreja aqui, quando Emmanuel está falando de igreja, está se referindo à igreja, instituição como a gente conhece hoje, mas igreja no sentido de congregação de pessoas, tá? É, não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Por que que é espírito sedento de consolação? Aqui Saulo está se deparando com uma coisa que acho que ele nunca cruzou a mente dele em lugar, em momento nenhum. Ele teve uma vida é, bastante, como é que se diz, confortável, né? Tinha família rica, ele teve tudo o que quis, ele teve as melhores escolas, ele teve família, ele teve tutores, ele teve tudo, ou seja, ele não sentiu na pele o que era necessidade de um consolo. Então, para ele, ele nunca sentiu falta de consolo, porque ele nunca precisou ter um. A lei, para ele, bastava naquela época, porque até então ele não necessitou de, não passou por nenhuma dor,
né? Mas agora ele está sentindo dor, dor de verdade, e ele está pensando, agora ele está olhando assim, opa, essa lei não consola. A lei que eu tanto conheço e que defendo, mas não possui nenhuma compaixão, não me traz nenhum consolo. E aqui no caso, sedento de consolação, porque é a culpa, o sentimento de culpa que está dizendo assim para ele que ele não está feliz com o que ele está promovendo, né? Ele não se sente realizado com tudo aquilo. E esse é o ponto em que Emmanuel está dizendo para a gente assim, olha, ele está promovendo isso, mas por mais que mais ele promove isso, menos paz ele tem, maior sua culpa. Então, ele sabe que, a sua alma sabe que ele não nasceu para isso, a sua alma sabe que seus planos não eram estes, e sua alma sabe que ele não é perverso. Por quê? A pessoa perversa não vai pensar duas vezes. A pessoa perversa se compraz naquele mal, né? De promover o mal pelo mal. Mas ele não está encontrando paz, ele não está encontrando realização, ele não está realmente em harmonia. Ah, e aí vem. Mas olha, hum, mas é tudo isso diante do que ele tem passado, né? No sim. final das contas, ele, por mais que ele não queira, aquilo está envolvendo a mente dele, o coração dele, mesmo ele sem perceber disso, né? Mesmo assim, ele perceber. E Perceber. você vê que ele joga a culpa em quem? Em Jesus. Ele Jesus. não, ele em nenhum momento passa pela cabeça que a culpa foi da escolha dele, É, né? Aí ele taca Jesus lá na parede e bota lá culpado, né? Na testa de Jesus. Mas ele sabe que não é verdade. Quer dizer, sua alma inconscientemente sabe. 8 meses de luta incessantes. Então, olha só, é assim que Emmanuel vai datando aqui como a história, né? A gente estava em agosto, setembro de 35, 8 meses se passaram, então aqui a gente está mais ou menos na primavera, início de verão do ano 36, né? 8 meses de lutas incessantes, ou seja, haja perseguição, perseguidos, torturados, presos. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão. Quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade, olha, e o amor que lhe dominava a alma, agora vem o homem, né? O homem sofrido. Resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope. De fato, estamos na primavera, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Porque é óbvio, né? Ele, se achando o doutor da lei, o bambambam, é claro que o mundo parou no momento em que ele deixou Abigail, ela voltou para Jope e virou uma estátua e ele pensou assim: ah, agora eu quero voltar. Aí, 8 meses depois, ia estar exatamente como antes, né? Só mesmo na cabeça de Saulo para achar que, assim, que o mundo ia parar e esperar por ele. É, assim, a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar a antiga situação, humilhando, olha que interessante aqui as palavras que Emmanuel escolhe, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Ele sabe que, na qualidade de um doutor da lei, ele não poderia estar fazendo esse movimento, né? De voltar ou reatar o noivado com a irmã do seu inimigo, né? Com a irmã de um condenado. Mas, movido por sentimentos mais nobres, porque o amor que ele tem, ele aqui por Abigail é um amor puro, sim, e verdadeiro. Então,
movido por esse sentimento, ele então, certamente, eu quero imaginar que naquele momento em que ele se conectava com esse sentimento mais nobre que ele tinha por Abigail, era a chance que a espiritualidade tinha de chegar lá perto e intervir e dizer assim: vai lá, procura ela, né? Volta lá, tá, cede aqui um pouquinho. Então, provavelmente até o próprio Gesiel, assim, intuindo nele para dizendo assim, abre mão aqui, seja mais flexível nesse ponto, porque esse movimento não é só o movimento de um cara apaixonado, de um cara que está com saudade. Aqui é o homem Saulo de Tarso sobrepondo o rabino, sobrepondo a persona do doutor da lei. Coisa que para ele era muito raro acontecer, porque ele era extremamente pragmático, extremamente atrelado à disciplina, né? Mas o fato é que aqui realmente está indicando ele não estava sozinho. Então a espiritualidade amiga se utilizava de um sentimento mais nobre para que ele repensasse e retomasse um ponto, né? Retomasse aqui fizesse esse movimento aqui, né? De tentar reatar o noivado. A luz que crespo, aí, a luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante, aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos, ou seja, primavera mesmo, está confirmado aqui. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. Refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida sem humilhação para sua vaidade. Olha que coisa, sem humilhação. Ele queria voltar, dar o braço a torcer, mas não queria descer do pedestal, né? Contar-lhe-ia sua desesperação, diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão, referência ao carpinteiro de Nazaré, não ia falar absolutamente nada das perseguições que ele fez. Era esse o plano dele, né? Nesses 8 meses tudo que ele aprontou, ele não iria falar. Falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstância tão amargas. Ou seja, ele reconheceu que ele foi duro, 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 foi extremamente, foi cruel até com Abigail, né? Novamente, quem é que está fazendo ele repensar dessa forma? A espiritualidade amiga está induzindo ali a ele, ó, toda hora, ó, meu filho, repensa nisso, olha, o que que você fez? Esclareceria os detalhes dos seus sentimentos. Olha que coisa interessante. Esclareceria os detalhes dos seus sentimentos. Eu achei essa frase tão interessante porque, para mim, assim, quem é que precisa explicar um sentimento se não é uma pessoa extremamente racional? A pessoa racional, ela não consegue entender sentimentos, então ele está querendo, encontrando explicação. Mal sabe ele que quando ele chegar lá, para Abigail, essas explicações são completamente desnecessárias. Essas explicações são apenas para ele se justificar, ele justificar as suas ações, as ações que estão levando ele a ter esse movimento, né, com base em um sentimento, porque é uma coisa extremamente rara para essa pessoa racional até então. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente, como uma prece bem feita move um coração, hein?
Ele está lembrando aqui a prece dos aflitos. Havia de referir-se à recordação indelével, ou seja, né, inovidável, inesquecível, de sua prece angustiosa e ardente quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração que jamais a esquecera, beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Nessa estrada de Jope, de Jerusalém a Jope, tem mais ou menos 70 quilômetros. Ele teve muito tempo para refletir, né? E ele está, ao mesmo tempo, idealizando esse encontro com a Abigail. Então, novamente, de início, quando houve o flagelo e após o flagelo, aquele encontro, aquela conversa com Abigail e Estevão, ali era o rabino, o doutor da lei, né, se sobrepondo. E após uma dor tremenda, aí vem o homem, né, sobressaindo a persona daquele doutor da lei, né? Novamente aqui, Emmanuel chama a gente a atenção do seguinte: cuidado com suas escolhas. O que que você vai estar dando evasão? Você está dando evasão à sua personalidade, aquilo que a sociedade está dizendo que você é, porque, né, a personalidade morre com o corpo. Mas aquilo que é do espírito continua com o espírito, né? O que que é do espírito de Saulo? É sua disciplina, é é aquela dedicação, né, àquilo que ele acredita, né? Ele não é uma pessoa malvada, ele não é uma pessoa perversa, mas no momento ele se fascina com a figura, com o poder de autoridade, com até a influência que ele tem sobre, em relação à sociedade da época, né? Então é a gente observar muito bem onde é que a gente está, né, na nossa vida, se a gente está dando foco muito maior à persona nossa, qual é a nossa posição na sociedade, qual é quem é você hoje como persona ou quem é você como espírito, porque o que é de espírito segue com espírito, você não perde, né? Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta da entrada identificando arrozeiras em flor, primavera mesmo. O coração batia-lhe descompassado quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. Pensei que em alguns de seus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia, começava dizendo, enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Adoecer dos pulmões. Gente, vamos lembrar que a doença dos pulmões, eu me lembro que a gente estudando literatura portuguesa, a gente estudava que doença dos pulmões era a doença dos poetas, né? Dos apaixonados, dos deprimidos. Aí a gente estudava aqueles poemas de Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, né? Castro Alves, aquela coisa toda. E, e houve uma época que era até romântico morrer de doenças do pulmão, né? Começava com uma pneumonia evoluindo para uma tuberculose. Quando, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que isso, na verdade, não passava de um auto-suicídio, né? De uma irresponsabilidade nossa, da gente não cuidar do nosso corpo, da gente não cuidar da nossa saúde. E aqui no momento, Abigail está adoecendo dos pulmões, ou seja, é uma doença característica de quem é deprimido, né? De quem não soube lidar com a dor, né? E aqui ela está sofrendo por amor? Será que o amor adoece a gente, Claro, né? Então, amor não nos adoece, porque amor é renúncia, amor é resignação.
O que acontece aqui é que ela idolatrou a figura de Saulo de Tarso. Ela colocou o objeto de sua felicidade no altar e idolatrou a Saulo de Tarso. Novamente, Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui o seguinte, gente, não vamos idolatrar pessoas. Não é justo nem com a outra pessoa, você colocá-lo lá no altar e idolatrar essa pessoa, Mas né? ela tinha um amor genuíno por ele, O né? amor dela era genuíno, mas neste momento aqui, ela está A ah, decepção foi muito grande, não foi, e não? o apego, é apego. A gente vai ver aqui, é porque hoje já não dá mais tempo, mas a gente vai ver que sim, aconteceu uma decepção, sim, aconteceu uma perda do irmão, né? Aquela dor da separação do irmão. Mas quando Emmanuel descreve o movimento dela, ela, por exemplo, procurando fazer os mesmos passeios que eles faziam antes, tentando buscar naquelas coisinhas que eles faziam antes para recordar dele, né? Então, assim, foi a separação dele. Embora ela tivesse perdoado ele, mas ela estava idolatrando ele. E no momento que a gente idolatra pessoas, acontece isso, né? Acontece essa decepção, acontece essa tristeza, que na verdade não é sofrer por amor, mas a gente está sofrendo por um apego. E em nome desse apego, quantas pessoas não matam? Quantas pessoas não se matam? E no caso aqui, ela se deixou abater demais a ponto dela contrair uma pneumonia que evoluiu para uma tuberculose, que foi a causa de sua morte. É Então, porque a tristeza e a melancolia, ela não te deixa respirar direito, né? E a uhum, respiração, essa respiração curta mesmo, ela traz esse tipo de doença. Por isso que as pessoas depressivas costumam ter essas doenças. exatamente. Esse movimento dela é muito. Essa passagem aqui é muito bonita porque a gente vê o movimento de uma pessoa que coloca os seus sonhos de felicidade e tudo mais numa perspectiva terrena, que ela fazia, né? Ela queria se casar com Saulo, queria ter filhos, etc, etc. Amor genuíno, beleza, sim, mas ela estava idolatrando ele, colocando todos os ovos naquela cesta terrena, né? Chamada Saulo de Tarso. E, e aí acontece uma transformação nela, quando ela conhece Ananias e ela passa a descobrir o Evangelho. Ela vai estudar o Evangelho. Aí ela põe o seu alvo de idolatria no lugar correto, Deus. Mas Aí houve uma reviravolta para ela. no começo, Ana, ela podia estar muito submissa a ele também ou não? Sim, porque ela idolatrava. Mas se pegar a história de infância dela, gente, tudo que ela passou, que ela sofreu por causa do pai, né? E daí ela via naquele irmão uma esperança, depois ela viu o irmão morrer, né? Então, assim, é uma história Sim, muito trágica, é muito trágica. trágica, é difícil. E outra, tem um outro componente aí. Olha a cultura patriarcal, né? Que a mulher tinha que viver para o homem, acomodar tudo do homem, né? Tem isso também, né? A cultura da época levou ela a ser criada para servir o marido. E de repente aquele sonho não ia acontecer. Então, são muitas coisas, mas da próxima vez que a gente lê, a gente vai ver essa transformação da Abigail após o Evangelho. E isso é muito que a gente percebe assim, gente, não é só um consolo do Evangelho. O Evangelho não apenas a consolou, mas ofereceu para ela um guia, uma saída, sabe? Uma nova perspectiva. Muito bacana. Enfim, cenas dos próximos capítulos, meninas. Nos vemos no dia 19, né? Daqui a 15 dias, 19 de março. Não, fevereiro, perdão. 19 de fevereiro. 19 de fevereiro.
Então, até mais. Silvia, até mais. Até mais. Boa noite para vocês. Fiquem com Boa Deus. noite. Tchauzinho.